Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Trago cumprimentos do nosso pastor Gildo Araújo, ao departamento de jovem e a toda a igreja. Estamos alegres, felizes em podermos estarmos cooperando aqui com esta grande obra do Senhor. Primeira vez que eu me encontro nesta casa de oração, estou muito feliz, já senti grandemente a presença do Senhor aqui nesse lugar. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Então leiamos a palavra santa do Senhor Jesus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4 e versículo de número 35 a seguir. Passagem bastante conhecida, onde diz sobre o título: Jesus apazigua a tempestade. Glória a Deus. Vamos ler então. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passamos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subia as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Senhor, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tens fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Soberano e eterno Deus, que fez os céus e a terra, no nome do teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, estamos na tua presença, Senhor. Já sentimos a tua graça aqui neste lugar, pela tua bondade e misericórdia. Mas agora vamos ouvir a tua palavra. Peçamos a ti, Senhor, que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Senhor. Nós precisamos do alimento vindo do céu, Senhor, para a nossa alma. E nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Podemos assentar em nome de Jesus Cristo? Queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor diz que dê honra a quem tem honra. Eu não posso deixar de honrá-los, essas crianças. Eu achei tão comportado as crianças, e essa é uma dádiva muito grande que Deus tem dado aos pais, às pessoas que têm educado. Parabéns pelas crianças, viu? Vocês são muito educadas, tá? Muito educada, a gente vê que está bastante atenta ao culto, aos louvores, louvando também, e é uma bênção de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dessas crianças, louvo a Deus pela vida da juventude, louvo a Deus por toda a igreja que se faz presente nesta noite. Quero dizer para os amados irmãos que Deus marcou este encontro conosco nesse dia, já estava estabelecido através das agendas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele que controla toda a nossa vida, Ele que controla esse universo, Ele que tem poder para todas as coisas. Então aprove Ele nós estarmos aqui nesta noite para juntos prestar o nosso culto racional de adoração ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. Toda honra e glória pertence ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, nós estamos diante de uma passagem bastante conhecida, que nos relata de mais um milagre operado pelo nosso Senhor. Dentre tantos milagres que o Senhor operou, ficou registrado no livro aqui de Marcos, mais um dos milagres do Senhor Jesus. Agora um milagre
que não foi uma cura de uma cegueira, não foi uma cura não foi a libertação de um endemoniado, não foi algo assim físico, mas é algo que condiz com a natureza, forças maiores. No direito nós aprendemos, tem um instituto que fala causas por forças maiores ou forças fortuitas, que está além da capacidade humana, está além do nosso controle, do controle humano, mas nós sabemos que aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia, aquele que foi gerado em uma virgem, que nasceu, aleluia, que padeceu nessa terra, ele tem poder para controlar todas as forças do universo, além de curar as enfermidades, expulsar os demônios, salvar as vidas, batizar com o Espírito Santo, levar para morar no céu. Ele tem todo o poder sobre o universo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Se nós formos olhar o contexto, aleluia, dessa história, dessa passagem aqui, nós vamos encontrar logo atrás que o Senhor Jesus passou todo dia ensinando para uma grande multidão, porque o Senhor veio aqui para pregar boas novas, o Senhor veio para ensinar, e Ele continua nos ensinando a cada dia, nos aperfeiçoando, mesmo às vezes através de lágrimas, de tempestade, de lutas que nós passamos, mas o Senhor vem nos ensinando, nos moldando, para que nós ficarmos hábitos a morar com Ele juntamente no céu, porque nós sabemos que o Senhor vem buscar uma noiva lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda honra, glória pertence a Ele, não é de qualquer maneira. A palavra do Senhor nos relata que não é de qualquer maneira, por isso que o Senhor está nos aperfeiçoando a cada dia, para aquele grande dia do Senhor, para que nós possamos ouvir o soar da trombeta, e possamos subir e encontrar com o Senhor no céu, e subir para morar na Nova Jerusalém, entrar na cidade pela porta, porque a cidade não tem janela, não tem porta do fundo, não tem outra maneira de entrar pela cidade que não seja pela porta, e o Senhor vai estar na porta nos esperando e vai dizer: vinde bendito do meu Pai, tomai por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Essa é a grande dádiva, essa é o que a igreja busca, o que nós precisamos se preocuparmos é com o céu, aleluia. Nós sabemos que aqui tudo é passageiro, tudo nesta vida passa, mas a palavra do Senhor, ela vive, ela reina para todos sempre, e ela vai se cumprir na minha e na tua vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Queridos e amados, e a palavra do Senhor diz que logo após o Senhor passar o dia todo ensinando, e nós sabemos que toda vez que o Senhor começava a ensinar, logo se juntava uma grande multidão, de modo que a multidão não queria se dispersar. Onde o Senhor ia, uma grande multidão o acompanhava. Na multiplicação dos pães, diz a palavra do Senhor que tinha 5 homens, sem contar mulheres e crianças. Então era uma grande multidão que acompanhava o Senhor Jesus, e diz a palavra do Senhor que o Senhor tinha ensinado o dia todo e estava já cansado, e ele chegou em seus 12 discípulos e disseram a eles: passamos para outra margem, passamos para outro lado. O Senhor deu uma ordem para os seus discípulos, para eles passarem, e o Senhor foi junto no barco, e diz a palavra do Senhor que o Senhor, cansado de ensinar o dia todo para a multidão, o Senhor foi lá para trás, para a polpa do barco, pegou um travesseiro e dormiu. Louvado é o nome santo do Senhor. Por quê? Porque o Senhor estava na sua forma física, o Senhor estava como homem aqui na terra, então ele sentia fome, sede, as suas necessidades fisiológicas, aleluia. Mas agora nós sabemos que o Senhor é um Deus todo glorioso, poderoso, aleluia, que está conosco, que ele não sente mais fome, não sente mais sede, porque ele já foi morto, crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, e tem todo o poder nos céus e na terra. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus, e ele está aqui nesta noite, aleluia. Ele está conosco todos os dias das nossas vidas, porque a palavra do Senhor, ela não diz: onde tem 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente ali no meio. Louvado e agradecido o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor que logo que aquele barco se deslizando sobre as águas,
sobreveio uma grande tempestade, um temporal, aleluia, um vento, aleluia, de modo que as ondas estavam passando por cima daquele barco, e o barco estava prestes a se afundarem. E nós sabemos ali que os discípulos do Senhor Jesus eram compostos de alguns pescadores, homens que tinham conhecimento em navegação, homens que eram marinheiros, eram acostumados a passar noites e dias dentro de uma embarcação, a mar adentro, aleluia, lançando a sua rede, tentando pegar os seus peixes. Então não eram pessoas ali que não tinham conhecimento, desprovidas de conhecimento, mas tinha ali grandes profissionais, aleluia, no ofício de pescaria, de mar, de marinheiro. Porém, diz a palavra do Senhor que o vento era tão forte de modo que eles se assustaram e eles começaram a gritar, se apavorar, dizendo: vamos morrer, vamos perecer. Mas eu digo nesta noite para você, meu irmão, que veio aqui nesta noite para ouvir a palavra do Senhor, nós não vamos morrer, aleluia, nós não vamos perecer, aleluia, porque o Senhor está conosco, aleluia. O barco não vai afundar, porque o Senhor está no barco, aleluia, louvado é o nome do Senhor. E o Senhor não está mais dormindo, porque o Senhor não há necessidade mais de dormir, porque Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele não tem cansaço, Ele não tem sono, aleluia. Queridos e amados, e nós vimos aqui que aqueles discípulos apavorados, de tal forma que eles chegaram no mestre até um pouco truculento: o Senhor não se importa que nós vamos perecer, o barco vai afundar, o Senhor está dormindo, nós vamos morrer, nós vamos afundar. E o Senhor Jesus levantou, determinou ao mar, porque Ele determina, Ele tem poder, foi Ele que criou todas as coisas, Ele que criou os céus e a terra, Ele que criou o mar, Ele que criou todos os seres viventes ali daquela água. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele falou para aquele mar: acala-te, aleluia, louvado é o nome do Senhor. Cessou a tempestade e veio uma grande bonança. Queridos e amados, quando nós falamos em tempestades, em ventos, nós podemos fazer uma analogia à igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos em lutas, em adversidades, em batalhas, em problemas, às vezes tão difíceis que nós passamos, que foge da nossa força, foge das nossas condições humanas, aleluia. E esses problemas, essas adversidades, essas tempestades, essas lutas, essas fúrias do mar nas nossas vidas, ela não faz exceção de pessoa, ela é atribuída a toda a humanidade, a todas as pessoas, seja ela pobre, seja ela rica, seja ela jovem, seja ela já um pouco mais avançada de idade, seja criança. Até mesmo as crianças passam por tempestades, que nós fazemos a analogia à tempestade, às lutas que nós passamos diárias. Muitas das vezes a criança, só por ser crente, ser filho de um crente, às vezes na escola, pode ser que aconteça de ser rejeitado por alguma pessoa, só por ser, aleluia, serva do Senhor. Muitas das vezes ela sofre algum tipo de preconceito, e isso para a criança é uma tempestade, aleluia. O jovem passa por tempestade, passa por conflitos interiores. Nós podemos ver vários na Bíblia, tem relatos de jovens que passaram por tempestade, por dificuldade. Exemplo de José, aleluia, que passou uma tempestade terrível, uma luta terrível dentro da sua própria casa. E com nós não é diferente, com os jovens de hoje não é diferente. Às vezes passa luta dentro das suas casas, às vezes tem sonho como José na tua vida, sonhos espirituais, sonhos de Deus na sua vida, e muitas das vezes não é entendido, não é compreendido. Muitas das vezes muitos querem matar o sonho de Deus na tua vida, muitas das vezes as pessoas querem anular o sonho de Deus na tua vida, mas Deus é todo poderoso, aleluia. Tentaram matar, aleluia, os sonhos que Deus tinha na vida de José, lançando, aleluia, ele no poço, depois vendendo como escravo,
escravo, mas Deus honrou José, Deus cessou a tempestade e deu honra para ele, para que o nome de Deus Todo-Poderoso fosse glorificado através da vida de José. E não vai ser diferente com a igreja santa do Senhor. Você que entregou a sua vida no Senhor, diz a palavra do Senhor no Salmo 57, entrega os seus caminhos ao Senhor, confia nele e tudo ele fará na nossa vida. Ele não vai nos deixar a naufragar, aleluia, nesse mar que nós passamos, nessa tempestade, porque o Senhor é na nossa vida. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Mas irmãos, a tempestade vem, queira ou não queira, seja crente ou descrente, a tempestade chega, aleluia, e muitas das vezes nós não estamos preparados, aleluia. Muitas das vezes até a pessoa já tem 30 anos de crente, tem credencial de pastor, mas quando determinada tempestade chega na vida dela, muitas das vezes ela se coloca em desespero, situação de desespero. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós sentimos medos, nós sentimos frio, nós sentimos fome, aleluia, nós sentimos vontades. É coisa de ser humano, nós estamos no ser humano, mas quando nós formos para a glória do Senhor, quando o nosso corpo for transformado, aleluia, nós não vamos sentir mais esses terrores, mais essas dores, aleluia, mais essas necessidades aqui desta terra, nós não vamos mais sentir dores, aleluia, porque nós vamos ter um corpo transformado, glorificado por aquele que vive e reina para todos sempre, o nosso Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, mas que nós estejamos preparados, que o Senhor esteja no nosso barco, no momento da tempestade, aleluia, que vem nos assombrar, aleluia, aleluia, que o Senhor esteja no nosso barco, que nós não deixamos que o Senhor saia do nosso barco, que Ele continue no controle da nossa vida, que Ele continue na nossa casa, no nosso lar, no nosso trabalho, que nós deitamos com o Senhor Jesus Cristo e acordemos com Ele, que nós estejamos com Ele todos os dias das nossas vidas, que nós não vamos dispersar, aleluia, da nossa fé firme em Jesus Cristo, sabendo que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme, livra e guarda. Nós temos certeza de salvação e de vida eterna na nossa vida. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Mas nós sabemos, amados, os jovens também passam por tempestade, o adulto passa, a pessoa avançada de idade passa também por tempestade. Muitas das vezes ser jovem é um momento que você crucial na sua vida de decisões interiores, que vai mexer com a sua vida toda futura. É o momento que você vai decidir uma carreira. Muitas das vezes vem muito vento ao contrário daquilo que você almeja. Você tem que decidir um casamento, um relacionamento, claro, com uma pessoa, aleluia, cristã, serva do Senhor, aleluia, uma pessoa abençoada, aleluia. Mas é um momento de dificuldade. Muitas das vezes bate uma tempestade na sua vida, muitas das vezes vem uma tempestade de um lado para outro. Muitas das vezes seu barco, ele navega de forma de um lado para outro naquela tempestade, mas o Senhor é contigo, aleluia, o Senhor é contigo, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Jesus está no barco, Ele é poderoso, aleluia, para guiar, para direcionar a nossa vida. Basta nós crermos e nós termos, aleluia, convicção, aleluia, que Deus vai dar a resposta certa na nossa vida. Nós precisamos acreditarmos, não podemos, aleluia, duvidar, aleluia, que a bênção vem, que o Senhor vai dar o direcionamento na hora certa. Deus tem palavra de vida eterna para a igreja. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Queridos e amados, nós vimos aqui que essa passagem para o outro lado foi uma determinação de Jesus. De repente os discípulos se viram no meio de uma tempestade tremenda dessa. É até um pouco meio contraditório para a gente imaginar. Imagina, o Senhor te manda, de repente vem uma tempestade dessa forma. Eu estava orando a Deus, lendo a Bíblia e pensando, Senhor, como pode? O Senhor determinou para que eles passassem para o outro lado.
E veio essa tempestade na vida deles, veio essa luta tão grande, que quase tiraram a vida, quase naufragou aquele barco. E eu fui pensando e orando, e cheguei à passagem do profeta Jonas, um dos profetas menores, onde nós vimos ali, que já foi totalmente oposto, uma contradição, onde Jonas já foi o Senhor Deus que enviou a tempestade para a vida dele. Foi o Senhor que enviou a tempestade para aquele mar. Aleluia, porque Jonas estava numa situação de desobediência ao Senhor. Aleluia. Muitas das vezes nós podemos até questionar, mas Senhor, eu estou te obedecendo, estou fazendo a tua vontade, e mesmo assim estou passando por luta. Senhor, eu fui fazer um exame de rotina na minha vida e estou com uma doença, muitas das vezes até incurável, estou com um problema financeiro, Senhor, e eu estou te servindo, estou sendo dizimista na tua casa. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Eu criei esse meu filho na casa do Senhor, e hoje eu não sei lidar mais com o meu filho. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Senhor, eu não te desobedeci, eu tenho sido fiel à tua palavra, e estou passando por essa luta, por essa tempestade. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Aleluia. Eu não estou como Jonas, que desobedeceu a tua ordem. O Senhor falou para ele ir para Nínive. Ele desceu lá em Jope, pegou um navio e foi para Tarse. Aleluia, todo mundo já sabe o que aconteceu. Veio uma grande tempestade naquele mar. Aleluia, a ponto que a embarcação ia naufragar. E a palavra do Senhor diz que foi lançada a sorte, e a sorte caiu em Jonas. E aqueles homens perguntaram: o que tu fez, homem? E ele falou: eu sou hebreu, eu sirvo Deus que fez os céus e a terra. Aleluia, e o Senhor me mandou fazer algo e eu fiz outro. E aqueles homens lançaram no mar, e diz a palavra do Senhor que um grande peixe, uma baleia, o engoliu, e ele ficou no ventre daquela baleia 3 dias e 3 noites. Aleluia, louvado é o nome do Senhor, por conta de desobediência à voz do Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra. Mas não é o caso de muitos, não é o caso dos discípulos, que foi obedecer à voz do Senhor Jesus. Louvado é o nome do Senhor, e mesmo assim sobreveio uma grande tempestade. Aleluia, mas a tempestade muitas das vezes vem na vida do crente para aprimorar, para que você tenha testemunho, para que você não fique contando o testemunho dos outros, para que você tenha o testemunho próprio na sua vida, o que Deus fez na sua vida, fez na vida do teu filho, fez na vida do teu esposo, fez na vida da tua família, que o Senhor cumpriu na sua vida, cumpriu o mandato dos apóstolos. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa, para que você possa falar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Alaga xarabanganda racefa Surimana xarabasúbia, leque a xonda racerabala xarabacandaramana sucoro, eita caxabra sebianai, de facontou xanabra súbia. O poder de Deus é tão grande, o poder de Jesus Cristo é tão grande, aleluia, sobre todas as tempestades, sobre aquela grande tempestade, que os discípulos veio a questionar a identidade do Senhor Jesus. Quem é esse que até o mar, até o vento ele fala e obedece? Aleluia, louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Nós sabemos quem é, nós sabemos quem nós cremos. É o nosso Senhor Jesus, é aquele, aleluia, que no livro do Gênesis diz: da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Esse é o nosso Jesus, aleluia, todo-poderoso, aquele que quando desceu no Jordão, aleluia, que saiu das águas, diz a palavra do Senhor, que sendo batizado por João Batista, o céu se abriu, e o Senhor Deus todo-poderoso disse, bradou lá de cima: esse é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, ou a quem eu tenho prazer. E ele está aqui nesta noite, ele tem poder. Aleluia, aleluia. Andarraceramandai. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Aleluia. Eu aprendi que a comida boa é aquela que você come e continua com vontade de comer. A professora boa é aquela que, quando o aluno está dormindo, ela fala bem baixinho, para que ele possa continuar descansando. Então, vamos continuar tendo sede da palavra do Senhor, tendo fome, porque nós precisamos estar saciando esta fome, aleluia, e nós precisamos estar bebendo dessa fonte que é o Senhor Jesus Cristo
dia após dia. Nós precisamos estar meditando na palavra do Senhor, dia após dia, todos os dias. A palavra do Senhor diz que a gente meditar nela dia e noite. Aleluia. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação certa. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Amados, se tiver alguém que queira receber oração, dos obreiros aqui, sentir de Deus, eu não sou de forçar ninguém, sabe? Se assim, quiser adorar, louvar, quiser receber, vem aqui na frente, em nome de Jesus.